Olá! Vamos falar um pouquinho sobre abordagens de design? Bom, vamos recapitular primeiro, então, o que é design? Se lembram do conceito? Design é a concepção de um produto, especialmente no que se refere à sua forma física e funcionalidade. Então, o que o produto deve fazer? Como ele será utilizado? Né? Bom, a norma também define que design é a aplicação sucessiva de restrições até que reste apenas um produto, que então seria o nosso produto final. No caso aqui, que nós estamos na matéria de interação humano-computador, né, nós não queremos um produto qualquer. Nós queremos um produto que seja fácil de usar para o nosso usuário. Então, tem uma boa usabilidade. Então, é necessário que a nossa abordagem de desenvolvimento ela seja centrada no usuário. Ou seja, não apenas a tecnologia, mas também os usuários e suas metas são a força motriz por trás do desenvolvimento de um produto. Ou seja, nós queremos explorar a tecnologia e o seu potencial, mas também levar em consideração o que os usuários podem fazer, né, e o que eles desejam fazer com aquele produto. Lembram-se lá dos desafios da interação humano-computador? Então, explorar a potencialidade da tecnologia, mas também tornar o produto fácil de uso. Bom, e como é que nós podemos fazer isso? Através de uma abordagem centrada no usuário. Você deve estar se perguntando, mas como? Né? Então, devemos considerar 3 fatores durante o processo de desenvolvimento de um produto. Primeiramente, nós temos que focar nos usuários e nas tarefas. Realizar medições empíricas em um processo de design interativo. Vamos ver cada um desses itens? Em relação à característica focar inicialmente nos usuários e nas tarefas, né, nós temos que lembrar então que os usuários, né, os objetivos dos usuários, a meta dos usuários ao usar um produto que seja um produto já existente ou um produto futuro, e as tarefas que ele precisa realizar para alcançar as suas metas vão ser, né, a força motriz do desenvolvimento. Assim, nós devemos nos perguntar como é que a tecnologia pode apoiar os usuários nessas tarefas? E não como a tecnologia ou como eu implanto essa tecnologia para o meu usuário. Veja que nós mudamos o foco. A isso nós chamamos de centrar no usuário. Bom, então, o comportamento dos usuários e o contexto de uso são estudados e o sistema é projetado para apoiá-los. Assim, nós devemos nos perguntar como as pessoas executam suas tarefas e não propor, a partir do que o design acha, como as pessoas devem realizar suas tarefas. Está relacionando esse conteúdo com vídeos anteriores? Sim, estão bem relacionados. Bom, então, as características dos usuários, não só as físicas, mas as psicológicas e emocionais, elas necessitam ser capturadas e então utilizadas no projeto, né, a fim de produzir, desenvolver o produto, né, e sempre contemplando esses desejos do usuário, né, os seus anseios, as suas necessidades. Bom, é importante lembrar que então, os usuários devem ser consultados durante todo o processo de desenvolvimento, desde o início, lá, né, quando nós estamos levantando o que a aplicação pode ter, né, quais são as funcionalidades da nossa aplicação, né? Mas também durante o processo de desenvolvimento, perguntando sobre alternativas, né, de soluções, bem como também avaliando se o produto vai estar atendendo às necessidades do usuário. Assim, as decisões do projeto elas devem ser tomadas dentro do contexto que considera os usuários, o trabalho que os usuários realizam e o ambiente a qual os usuários vão estar utilizando aquele produto. Bom, estão lembrados, então, como é que nós temos que pensar nos usuários?
né? Nós devemos conhecer os usuários que vão utilizar a nossa aplicação. Não basta definir o público-alvo, né? Eu tenho que conhecer melhor os usuários. Bom, hoje em dia não está muito fácil de conhecer os usuários, né? Principalmente aplicações que ficam disponíveis na internet e disponíveis para dispositivos móveis. Um amplo conjunto de usuários, né? Um amplo conjunto de indivíduos podem estar utilizando a nossa aplicação, né? Agora, tem alguns momentos que nós desenvolvemos software para lugares específicos, como, por exemplo, uma empresa, né, um pequeno comércio, em que um conjunto delimitado de pessoas que são identificáveis podem ser conhecidas, né, conversar com essas pessoas, né, entender essas pessoas e como elas realizam suas tarefas. No caso de contextos mais amplos, em que nós temos uma diversidade maior de usuários, é importante sim conhecer também, né? Mesmo que não seja pessoalmente, mas conhecer as características desses diversos indivíduos que vão utilizar a nossa aplicação. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar não é o que o software vai fazer, mas quem vai utilizar o nosso software e como esse software poderá atender às necessidades do usuário. Então, nós temos que conhecer as necessidades do usuário. Sim, é preciso conhecer essas pessoas, né? Então, quem vai utilizar o produto, conhecer o domínio deste produto e as tecnologias e como essas pessoas lidam com as tecnologias computacionais, já que estamos falando de produto ali, um produto de software. Para isso, né, vocês devem estar resgatando na memória de vocês, nós aprendemos sobre personas, né? Muitas vezes não é muito delicado, não muito adequado citar pessoas, né, que a pessoa Maria, por exemplo, não vai conseguir utilizar a aplicação, essa interface que está sendo produzida. Fica indelicado quando essa pessoa existe, né? E muitas vezes nós não temos que conhecer todos os usuários, nós conhecemos grupos de usuários. Para isso, então, nós criamos um conjunto de personas, que são representações concretas dos diferentes tipos de pessoas para as quais o sistema ou serviço está sendo projetado. Assim, nós criamos, né, essas representações, dando um nome para elas, né, com características que sejam fidedignas de diversos usuários, mas que não seja de um usuário específico. Assim, as pessoas são usuários fictícios da nossa aplicação, mas também representativos. Durante as representações, né, que nós elaboramos personas, usualmente elas são feitas por meio de textos, em que são apresentadas informações sobre a escolaridade da pessoa, as suas habilidades, a profissão, a idade, características pessoais, hobbies, entre outros fatores, inclusive quais aplicações que eles utilizam, aplicativos que ele utiliza. Conhecendo as pessoas, nós temos que conhecer as tarefas que elas vão desempenhar. Ou seja, a partir de suas necessidades, ela vai elaborar um conjunto de tarefas para poder, então, atender a sua necessidade. A esse conjunto de tarefas surgirão diversas funcionalidades para a nossa aplicação. É importante analisar, então, a partir das tarefas, quais serão computacionalmente possíveis de serem realizadas, ou quais tarefas é possível oferecer um suporte computacional. Assim, é importante pensar, dentre essas tarefas, quais podem ser apoiadas ou realizadas pelo computador. E quais serão as sequências possíveis para essas tarefas? Então, através disso, nós temos que investigar com os usuários. E aprendemos o uso a elaborar cenários. Lembra do que são cenários? Pequenas narrativas que descrevem atividades humanas ou tarefas. Então, são histórias sobre pessoas realizando atividades em contextos usando a tecnologia. Já que as pessoas ali, né, nesses cenários, estão usando a tecnologia, nós conseguimos, então, identificar um conjunto de funcionalidades a partir dela.
E um cenário que ele é bom, ou seja, um cenário representativo, é quando ele está atendendo à necessidade de uma pessoa. Por exemplo, no caso de um comércio eletrônico, as pessoas desejam comprar produtos. Esse então seria um cenário representativo para o contexto de comércio eletrônico. Os cenários também nos ajudam a identificar os stakeholders, então as suas tarefas, as suas necessidades, os seus objetivos. E vão nos mostrar diferentes situações de uso do produto que vai ser desenvolvido. Inclusive, pode até propor novas situações. E vai ajudar-nos na representação do modelo conceitual para as atividades. Ou seja, qual é a sequência de ações que devem ser realizadas para se alcançar a meta desejada. Personas e cenários são artefatos que se diferem. Podem ser utilizados individualmente, mas associados, eles são muito mais interessantes para o projeto de interfaces de usuário. Assim, usamos personas nas histórias que compõem o nosso cenário. Durante essas avaliações, é importante observar e medir as reações e o desempenho dos usuários. Por exemplo, nós não necessariamente precisamos fazer a avaliação somente do produto final. Nós podemos avaliar os cenários, pedindo que o usuário leia o cenário e perguntar se é daquela forma que ele realiza uma determinada atividade, ou daquela forma que ele vai atender uma determinada necessidade. Uma outra forma de avaliação muito comum é, a partir de protótipos, pedir para o usuário usá-los e, em seguida, fazer um conjunto de perguntas ou até mesmo medir o tempo que o usuário demora para realizar uma determinada atividade. Okay? Bom, e, além disso, também podemos até mesmo avaliar versões diferentes do nosso produto. Há modelos de desenvolvimento que são iterativos, feitos de forma incremental. É possível, então, avaliar a cada incremento, antes desse incremento ser lançado, de tal modo que a usabilidade seja satisfatória para o nosso usuário. E a última característica é o design iterativo, somente da parte da interface de usuário, da interação da aplicação. Por meio do design interativo, vai permitir que os projetos sejam refinados com base no feedback dado pelos usuários. Assim, é necessário um processo de desenvolvimento de sistema interativo, ocorram ciclos de projetar, testar, medir e reprojetar. E, novamente, então, projetar, testar, medir e reprojetar. Até que, então, nós tenhamos o nosso produto desenvolvido com a usabilidade desejada. E lembrando, não importa a experiência dos designers ou dos usuários frente à aplicação, é necessário fazer esses ciclos. Apesar de que o número dos ciclos, a quantidade de vezes que você vai realizar esse ciclo de projetar, testar, medir e reprojetar, ele pode diminuir conforme a experiência de um designer. Mas mesmo assim é importante realizar essas 4 atividades durante o desenvolvimento de um design interativo. Bom, agora que nós temos uma compreensão geral de como uma abordagem é centrada no usuário, vamos ver algumas aplicações em termos de modelos de processo? Siga então para o próximo vídeo.